ao outro tópico, mobilidade internacional da mão de obra. Mobilidade internacional da mão de obra. Vamos ver aí o que essa seção nos acrescenta. Nesta seção, mostraremos como o modelo de fatores específicos ele pode ser adaptado para analisar os efeitos da mobilidade da mão de obra. Então veja, nesta seção, mostraremos como o modelo de fatores específicos pode ser adaptado para analisar os efeitos da mobilidade de mão de obra. Então temos os fatores que só podem ser alocados em um setor produtivo e temos aqueles que podem ser móveis como a mão de obra. No mundo moderno, as restrições sobre o fluxo de mão de obra são regionais. Quase todos os países impõem restrições à migração. Então, aqui já está um primeiro limite do ponto de vista da mobilidade internacional de mão de obra. Ou seja, os países tentam bloquear, criar mercados exclusivos para sua mão de obra local. Então, quase todos os países eles impõem restrições e alguns severas à migração. Assim, a mobilidade de mão de obra é menos prevalente na prática do que a mobilidade de capital. Isso estamos falando do mercado internacional. Ou seja, por exemplo, é muito mais fácil eu pegar o meu dinheiro e investir na Inglaterra do que pegar um avião e ir trabalhar na Inglaterra. Então, a mobilidade de capital é mais rápida, mais fácil, e a mobilidade de mão de obra não é tão prevalecente nas economias modernas. No entanto, a análise física dos movimentos de capitais é mais complexa, já que ela é incorporada com outros fatores na decisão de uma multinacional para investir no estrangeiro. Então veja que existe uma certa facilidade, ainda que, claro, o movimento de capital não seja uma coisa tão simples, a decisão de investimento não seja algo tão simples. Por isso que aí fala, né? Ela é incorporada com outros fatores na decisão de uma multinacional quando ela decide investir no estrangeiro, e aí a gente vai ver isso no capítulo número 8. Ainda assim, é importante entender as forças econômicas internacionais que guiam a imigração desejada dos trabalhadores através das fronteiras e as consequências de curto prazo desses fluxos imigratórios sempre são realizadas. Então veja, é importante entender as forças econômicas internacionais que guiam a imigração desejada. Então há uma imigração desejada. Então há países, por exemplo, onde há um interesse de que ocorra uma imigração através das fronteiras e quais são as consequências disso no curto prazo. Também exploraremos as consequências de longo prazo das alterações na mão de obra do país e as doações de capital no próximo capítulo. Nas sessões anteriores, nós vimos como os trabalhadores se movem entre os setores de tecidos e alimentos dentro de um país, até que, claro, os salários nos dois setores sejam equalizados. Lembrando que quando tem um setor que oferece um salário maior, ou seja, você move mão de obra de um setor para o que oferece mais, até que o setor que oferece mais tem excesso de mão de obra, para de contratar, baixa os salários, o setor que perdeu trabalhadores começa a elevar os salários pela falta de trabalhadores. Sempre que a imigração internacional for possível, os trabalhadores também vão querer mover-se, portanto, então, sempre que a imigração internacional for possível, então veja, os trabalhadores também vão querer mover-se de um país de baixos salários para um país de salários elevados. Então, claro, se, por exemplo, na América Latina eu sou um trabalhador, eu percebo que no Uruguai eu posso ganhar mais, eu me movo para o Uruguai. Se eu sei que no Brasil eu posso ganhar mais, eu me movo para o Brasil. Então, você tem esses movimentos que podem ser feitos. Aqui na nota de rodapé 12, então veja, aqui é uma observação importante, né? Assumimos que os gostos dos trabalhadores são semelhantes para que as decisões de localização sejam baseadas nos diferenciais de salários. Então, os diferenciais de salários reais em todos os países são muito grandes.
grandes o suficientes para que, para muitos trabalhadores, eles sejam superiores aos gostos pessoais por determinados países. Então, por exemplo, a remuneração pode ser muito boa, o que faz com que, por exemplo, um trabalhador saia de um país, digamos, quente para um maldito país gelado, porque, consequentemente, quando ele faz isso, o salário está acima, a remuneração, a diferença salarial está acima das suas escolhas individuais, como, por exemplo, não gostar de calor. Para facilitar e para nos concentrarmos na imigração internacional, vamos supor que dois países produzem um único bem com mão de obra e um fator imóvel, a terra. Então veja, desde que haja somente um único bem, não há nenhuma razão para trocá-lo. No entanto, haverá comércio em serviços de mão de obra, onde os trabalhadores se movem em busca de salários mais elevados. Então aqui, mais um modelinho hipotético que prevê o seguinte: dois países produzem um único bem, a mão de obra pode se mover, a terra não, a terra permanece. Então esses trabalhadores, eles vão se mover de acordo com os seus salários. Então, no entanto, haverá o comércio em serviços de mão de obra, quando os trabalhadores se movem em busca de salários mais elevados. Portanto, o país que oferecer um salário melhor vai atrair esses trabalhadores. Na ausência de imigração, as diferenças salariais entre os países podem ser conduzidas por diferenças tecnológicas ou por alternativamente por diferenças na disponibilidade de terra em relação à mão de obra. Então, claro que podem existir outros elementos, como aqui está posto, né? Ou seja, digamos, normalmente um trabalhador que dispõe de uma tecnologia melhor, que é o que acontece em países avançados, como a Alemanha, Japão, esses trabalhadores eles ganham mais, mas também eles produzem mais. Então, há uma diferença salarial de um trabalhador alemão para um trabalhador, sei lá, marroquino, porque justamente o trabalhador alemão tem tecnologia, produz mais e logo ganha mais. Então, você tem isso. Ou as diferenças de terra, claro. Por exemplo, um país como o Brasil, que tem uma disponibilidade de terra monstruosa, é difícil, sei lá, um país pequeno, montanhoso, competir com o Brasil. Então, é claro que existem outros fatores, mas a gente vai isolando e simplificando o raciocínio para ficar claro o que é a análise que está por trás e o objetivo de compreender, portanto, o funcionamento dessas questões. A figura 4.13, que está aqui abaixo, ilustra as causas e os efeitos da mobilidade internacional da mão de obra. É muito semelhante à figura 4.4, que a gente já viu aí em alguns parágrafos anteriores, exceto que o eixo horizontal representa a força de trabalho total no mundo, em vez de ser a força de trabalho em um determinado país. Então, o que aqui nós temos, né? Note aqui. Então, as causas e os efeitos da mobilidade de mão de obra internacional. Então, aqui nós temos, inicialmente, a OL1, né? Ou seja, OL1. Então, né? Ou seja, são os empregados domésticos, né? Então, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Então, desse ponto 0 até o L1, nós estamos falando, portanto, OL1, trabalhadores são empregados na economia doméstica, enquanto L1O asterisco, L1O asterisco, então, essa segunda parte que vai daqui até aqui, são os trabalhadores empregados, né, nas economias estrangeiras. A mão de obra migra da economia doméstica para a economia estrangeira até que OL2 trabalhadores estejam empregados em doméstica, OL2 asterisco esteja empregado em L2O asterisco em estrangeira. Então seria mais ou menos, vamos voltar aqui ao parágrafo que eu acho que vai explicar o parágrafo, mas aí aqui você fala, imigração de mão de obra da economia doméstica para estrangeira. Então, a economia doméstica ia de OL1, quando você tem os trabalhadores estão migrando para a economia estrangeira, você vê que você diminui, você recua para L2 e, portanto, O asterisco até L2 se torna aí a quantidade de trabalhadores empregados na economia estrangeira e diminui lá os trabalhadores empregados na economia doméstica. Então aí você tem imigração. E o somatório disso tudo aqui é a força de trabalho total do mundo. Vamos subir aqui
para continuar dando uma olhada no texto para nos ajudar a compreender esse gráfico. As duas curvas de produto marginal agora representam a produção do mesmo bem em diferentes países. Então, aqui você tem a produção do mesmo bem em diferentes países. Então, o MPL é a produção no país doméstico e o outro no país estrangeiro. Então, veja, em vez da produção de duas mercadorias. Nós não multiplicamos as curvas pelo preço do bem. Em vez disso, assumimos que o salário médio no eixo vertical representa os salários reais. Então, o eixo vertical, né, representa os salários reais. Então, o eixo vertical, os salários reais. E o eixo horizontal representa a força de trabalho no mundo. Ok? Então, aqui é importante. Deixa eu marcar melhor. Então, assumimos que o salário medido no eixo vertical representa, portanto, os salários reais. O salário dividido pelo preço do bem exclusivo de cada país. Os dois países produzem os mesmos bens, o mesmo bem, e aí você tem o salário. Veja, inicialmente, supomos então que haja OL1, trabalhadores na economia doméstica, e EL1O asterisco, trabalhadores na economia estrangeira, aquilo que eu falei. Então, no primeiro momento, nós temos essa linha amarela maior, é os trabalhadores na economia doméstica, e essa linha amarela menor são os trabalhadores da economia estrangeira. Tendo em conta que os níveis de emprego e as diferenças de dotação de tecnologia terra são tais que os salários reais são mais elevados, portanto, na economia estrangeira. Então, veja, aí aqui está a diferença, né? Então, no ponto B, você tem o salário da economia. No ponto B, você tem o salário, portanto, da economia... Opa, deixa eu ver se eu consigo marcar. Então, aqui no ponto B, você tem o salário da economia estrangeira. Portanto, veja, ó, um salário mais alto, né? Salário mais alto. E você vai ter, portanto... Opa, voltei aqui demais. E você vai ter, portanto, na economia doméstica, o ponto C. Então, o salário da economia doméstica vai estar aqui. Opa, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Vai estar aqui no ponto C. Então, no ponto B, o salário da economia estrangeira. E no ponto C, o salário da economia doméstica. Note, portanto, que o salário da economia doméstica está mais baixo, ok? Então, vamos lá. Agora, suponha que os trabalhadores sejam capazes de mover-se entre os dois países. Então, eles passarão da economia doméstica para a economia estrangeira. Esse movimento, portanto, reduzirá a força de trabalho e assim aumentará o salário real na economia doméstica ao aumentar a força de trabalho e reduzir o salário real da economia estrangeira. Então, quando migra trabalhadores da economia doméstica para a economia estrangeira, o que você faz com o salário da economia estrangeira? Com mais oferta de trabalhadores, você diminui o salário da economia estrangeira e, consequentemente, na economia doméstica, que agora tem menos trabalhadores, você aumenta os salários, portanto, da economia doméstica. Se não existisse obstáculos para o movimento da mão de obra, esse processo continuaria até que as taxas dos salários reais fossem equalizadas. Então, as taxas, né? Então o salário, ó, ele ia... Então, para chegar... Então, como você agora troca, né? Então, aqui eu vou agora pagar, ó. Então, quando você tem a migração... Quando você tem a migração... Opa, vamos ver aqui se a linha do gráfico desaparece aqui. Então, quando você tem a migração... Quando você tem a migração, você tem, portanto, algumas questões importantes, que é o seguinte. Quando você tem a migração, então, migrou trabalhadores da economia doméstica para a economia estrangeira. Então, agora, até, então, O asterisco L2 é a quantidade de trabalhadores na economia estrangeira. E, consequentemente, o salário que estava no ponto B, como agora tem mais trabalhadores, ele vai convergir para o ponto A. E a economia doméstica, que agora vai ter de O para L2 trabalhadores, agora vai ter menos trabalhadores, o que vai valorizar o salário, portanto vai fazer com que o salário agora da economia doméstica saia do ponto C para o ponto A convergindo. Essa convergência na distribuição, no deslocamento,
vai fazer com que agora o salário da economia estrangeira e da economia doméstica sejam iguais e logo cessa a migração. Essa é mais ou menos a ideia. Então, a eventual distribuição da força de trabalho no mundo será de OL2, trabalhadores na economia doméstica, e L2, ou asterisco, de trabalhadores na economia estrangeira, e convergindo para o ponto A. 3 pontos devem ser observados sobre a redistribuição da força de mão de obra do mundo. Então, 3 elementos aqui que vão mostrar isso aqui. Então, isso leva a uma convergência das taxas de salário real. Então, os salários de ambos os países, um tinha salários mais altos, outro mais baixos, convergiram. Os salários reais sobem na economia doméstica, de C para A, e caem na economia estrangeira, de B para A, ok? Se tiver muito rápido, mais uma vez, é importante dar aquela... volta o vídeo, anota, né? Repete quantas vezes quiser, vai dando aquela pausa no vídeo para que fique fácil a compreensão. Agora, o segundo ponto, aumenta a produção mundial como um todo. Então, veja, a produção na economia estrangeira sobe pela área sobre a curva do produto marginal de L1 para L2, o que seria mais ou menos sobre a curva do produto marginal de L2, de L1 para L2. Enquanto cai a economia doméstica pela área sobre a curva correspondente, também sai de L1 para L2. E aí, depois, você pode olhar o vídeo que fala sobre o apêndice, sobre essa questão. Vemos pela figura 4.13 que o ganho da economia estrangeira, é maior do que a perda da economia doméstica. Então, o ganho da economia estrangeira é maior do que a perda da economia doméstica, de um montante igual à área colorida, que seria a ABC. Então, essa área aqui é meio avermelhada, que agora eu pintei de amarelo, é a área que corresponde ao ganho, né? Um ganho da economia estrangeira é maior do que a perda da economia doméstica, um montante igual à figura ABC. Então, esse seria, digamos assim, o saldo desse movimento. E o terceiro, apesar desse ganho, algumas pessoas são prejudicadas pelas mudanças, que foi mais ou menos o que a gente já tinha comentado anteriormente. Ou seja, nessa situação, você tem o fato de que, consequentemente, você tem ganhadores, e esses ganhadores vão ganhar num montante, e você tem os perdedores. Mas tem que verificar portanto, se esses perdedores são menos. É menor, a perda é menor do que o ganho. Então, se o ganho for maior, enfim, aí aqui, claro, em termos de economia mundial, né? Em termos de produção mundial, enfim, aparentemente parece que vale a pena. Veja, aqueles que originalmente teriam trabalhado na economia doméstica recebem agora salários reais mais elevados. Mas aqueles que originalmente teriam trabalhado na economia estrangeira recebem salários mais baixos. Os proprietários de terras da economia estrangeira se beneficiam da maior oferta de mão de obra, mas os proprietários da economia doméstica são prejudicados. Então, veja que, enfim, alguns estão ganhando e outros estão perdendo. Portanto, como é o caso dos ganhos do comércio internacional, agora veja, a mobilidade internacional da mão de obra, ao permitir em princípio que todos possam ficar melhor, na prática deixa alguns grupos pior. Então, na verdade, prejudicou, por exemplo, os proprietários... Opa, eu avancei aqui sem querer. Por exemplo, os proprietários de terra da economia estrangeira se beneficiaram, mas a economia doméstica se prejudicaram. E aí também tem a questão, né? Ou seja, os salários da economia doméstica subiram e da economia estrangeira caíram. Então, claramente, como foi posto aí no ponto 2, isso aqui é chave, né? Então, vemos pela figura 4.13 que o ganho da economia estrangeira é maior do que a perda da economia doméstica, de um montante igual à área colorida lá entre A e B, C na figura. Ok? Esse resultado principal não mudaria em um modelo mais complexo que os países produzissem e comercializassem mercadorias diferentes, desde que alguns fatores de produção sejam imóveis no curto prazo.
No entanto, veremos no capítulo seguinte que esse resultado não precisa se manter no longo prazo quando todos os fatores são móveis em todos os setores. Então veja, as mudanças na dotação de mão de obra do país, desde que o país esteja integrado nos mercados mundiais por meio do comércio, podem manter o bem-estar de todos os fatores inalterados. Então, aparentemente, o efeito não foi, digamos assim, tão cataclísmico como se imagina. Então, de novo, ó, desde que o país esteja integrado, eles podem manter o bem-estar de todos os fatores inalterados. Isso tem explicação muito importante para a imigração em longo prazo. Veja, em longo prazo. E tem demonstrado ser empiricamente relevante em casos em que os países experimentam grandes aumentos de inflação. Então, isso tem implicações muito importantes para a imigração em longo prazo. E tem demonstrado ser empiricamente relevante em casos em que os países experimentam grandes aumentos de imigração. Então, no longo prazo, tem implicações importantes e tem mais relevância ainda quando você tem, digamos assim, movimentos de imigração muito forte e aí você tem um grande problema. Ok? Então, a gente viu aqui esse tópico. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que a gente... Aqui tem 2 quadros, né? Temos 2 quadros para finalizar o capítulo, né? Então, na verdade, aqui nós finalizamos o capítulo nessa sessão que a gente abordou sobre a questão da mobilidade internacional da mão de obra. Então, esse é um assunto, inclusive, é um assunto, claro, que envolve não só aspectos técnicos da economia, aspectos de relações internacionais, mas, consequentemente, aspectos políticos, né? Há vários países, como, por exemplo, o Reino Unido, que saem da União Europeia porque o tema da migração era um tema, enfim, extremamente complexo e muito da defesa dos trabalhadores nacionais, né, de políticos nacionais, de conservadores nacionais, era o fato de que a imigração estaria prejudicando o mercado de trabalho. E a gente viu aqui que, consequentemente, a migração, ela tem, se a economia estiver integrada ao comércio, ela tem sim um fato positivo, ok? Então nós temos 2 quadros